Irmãos, tem alguns termos que a gente passa por cima, né, e às vezes não analisa, né? Aqui tem uma palavra nesse salmo interessante, que às vezes, né, a gente vive uma vida e não para analisar, né? Integridade, né, é o estado ou a característica daquilo que está inteiro. Isso é o significado de integridade. É o estado ou característica daquilo que está inteiro, daquilo que é completo. E essa palavra, né, a etimologia desta palavra vem de inteiro, literalmente, de inteiro. Então, e além de inteiro, ela passa a mensagem de plenitude, inteireza. Íntegro é o sujeito que é inteiro de corpo e alma, completo, reto, imparcial. Interessante, né? A gente às vezes não para pensar. E a gente vê o servo do Senhor aqui, irmãos, começando o salmo dizendo que ele é íntegro, né? Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Irmãos, é interessante porque isso é uma qualidade que está rara nos nossos dias. É uma qualidade rara. Integridade é rara nos nossos dias. Irmãos, isso desde o maior escalão ao mais baixo. Falta integridade desde a mais alta, né, instância do país ao mais baixo, né, até o porteiro, o árbitro de futebol, ninguém escapa. Pastor, padre, político, porteiro, do grande ao pequeno, do mais importante ao menos importante, todos parecem estar faltando um pedaço. Todos parecem estar faltando um pedaço. E eu não estou falando de algo aqui estranho, mas essa é a verdade, irmãos. Se olharmos para os lados, se olharmos para aquilo que acontece ao nosso redor, na sociedade, essa palavra integridade pode até ser banida. Pode até ser banida. Não existe mais integridade. Basta que olhemos, né, para aqueles que nos governam. Os nossos governantes, né, é conhecido, é sabido por todos, que para se eleger um presidente hoje, chega próximo a 1 bilhão de reais que é gasto. E esse gasto não é um gasto legítimo, que tal pessoa, indivíduo, tem esse dinheiro para ser gasto. É gasto através de conchavos, falcatruas, acordos. Ou seja, desde os nossos governantes, desde cima, até o mais inferior cidadão, está faltando um pedaço, na verdade. Não está completo. Está faltando alguma coisa. E o que é interessante, irmãos, é que isso abrange toda parte, até a igreja do Senhor. Irmãos, quando eu prego a palavra de Deus, eu não prego, olha, sinceramente, eu prego em primeiro lugar para mim. Se o Senhor quiser, Ele aplica no coração de vocês. Mas em mim, Ele já aplicou. Porque eu passo dias meditando na palavra e o Senhor me dá graça e eu choro diante da palavra, eu sei que o Senhor está me mexendo no meu coração e eu estou pregando para mim em primeiro lugar. E eu olho para esse salmo aqui e eu fico envergonhado de tal forma que se eu pudesse, nem aparecer aqui para pregar para vocês. Irmãos, olha para esse servo de Deus, olha o que ele diz. Veja, faz-me justiça, Senhor. Olha o que ele está pedindo. Só isso aqui já é para você ficar tremendo. É para mim ficar tremendo. Eu quase que eu pulo esse salmo, sinceramente. A vigília, né, como eu gosto de cumprir o propósito, começa a ler um capítulo do tal livro, vai, quando chega na sexta-feira é o 5º capítulo. Então, no sexto, o 5º, eu sempre gosto de continuar no propósito da leitura da semana. Mas hoje eu quase pulo esse salmo. Com sinceridade do coração, eu falo para vocês. Porque eu não estou me vendo aqui nesse salmo, irmãos.
porque eu jamais posso me comparar com Davi. Então, a única forma de eu chegar até aqui para pregar para você esta noite foi tão somente confiar em Jesus Cristo, na sua obra, por mim. Irmãos, olha como Davi começa. O contexto aqui desse salmo, irmãos, além do que a Sociedade Bíblica colocou em cima aí, com negrito, apelo do justo, isso aqui vai mais profundo, vai mais além disso. O contexto aqui é integridade. Davi está falando de integridade. E Davi vai explicar sobre essa integridade de maneira impressionante. Impressionante. Pode ver que ele começa com integridade e termina com integridade. Então, o contexto aqui do salmo é integridade. Está falando de integridade. Está falando de alguém que dá interesse do coração de alguém. E ele está se colocando aqui nesse patamar. O salmo aponta para Cristo, mas Davi está se colocando aqui como essa pessoa íntegra. Tanto é que ele chama a Deus, Senhor, olha para mim. Olha como ele começa, faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Irmão, só isso aqui já serviria para a gente parar e pensar. Primeiro, na minha totalidade, eu não sou íntegro. Não sou, irmãos. Eu falo isso para vocês eu não vou mentir para vocês que eu sou a minha totalidade, a minha inteireza. Eu tenho essa inteireza. Em mim mesmo, não. Aquele que é inteiro, que está em mim, é de Cristo. Os meus pensamentos são corruptos. As minhas ideias são corruptas. Até mesmo as minhas orações, que é aquilo que eu acho que é de melhor que eu posso fazer, estão corrompidas. Não, o que Davi nos chama a atenção aqui, irmãos, é para uma meditação de uma profundeza que a gente não tem como medir. Olha o que ele fala. Faz-me justiça. Como assim? Ai de nós, se o Senhor fizer justiça em nós mesmos, pelas nossas próprias, como dizer, as nossas próprias, nossas próprias obras. Ai de nós, porque nenhuma delas se aproveita. Eu gosto muito de citar os puritanos, irmãos, porque eu nunca deixei de falar isso de uma pregação. Os puritanos, talvez, foi um dos homens mais piedosos que já pisou na terra, do século XVI para cá. Esses homens, eles choravam. Eles passavam noites ajoelhados, de joelho, dava calos nos seus joelhos. Eles orando, pedindo perdão por aquilo que eles faziam de melhor. Porque eles achavam, até mesmo aquilo que eles faziam de melhor, estava manchado, estava corrompido. Então, qual a razão de Davi, então, dizer, faz-me justiça, Senhor? E ele explica em seguida. Confio no Senhor sem vacilar. Porque ele sabe que o Senhor não nos atribui segundo as nossas obras, mas sim segundo a obra daquele que é perfeito, daquele que a integridade habita nele, que é Cristo. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Confio no Senhor sem vacilar. Agora, qual é o contexto aqui, irmãos? Davi está aqui no meio, irmão, de uma sociedade. Davi estava vivendo, sob opressão. Davi estava acuado. Davi estava sendo acusado injustamente. Davi era alvo de indignação. Davi era alvo de opressão. Veja, Davi era um líder. E nós sabemos que os líderes, eles são alvo de Satanás em várias situações da vida. Satanás procura envergonhar os líderes para que os demais vão à bancarrota. Então Davi está aqui dizendo, Senhor, olha para mim. Senhor, investiga. Vê se há em mim algo que não é lícito aos seus olhos e ajuda-me. Irmãos, examina-me, olha só o versículo 2, examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Irmão, veja só isso. Isso arrepia, porque a coragem de Davi aqui foi extrema. Isso aqui, irmãos, significa confiança em Deus. Porque quando eu e você, nós oramos a Deus, Senhor, sonda-me.
Senhor, investiga-me as profundezas da minha alma. Eu estou dizendo, Senhor, o Senhor vai descobrir coisas que não é agradável. Porque há muitas coisas dentro de mim, Senhor, mas, Senhor, mas cura-me, Senhor, pois o que seria de mim envergonhar o Senhor? Pois eu sou o líder desse seu povo. Ajuda-me nesse momento. Davi está vivendo em opressão, irmão, no meio de um povo maldoso, um povo ruim, um povo terrível, um povo que queria ver Davi sendo derrotado. Mas o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Deus. É Ele quem sustenta os seus servos. E o Senhor, Ele requer de mim e de você que sejamos sinceros, que sejamos íntegros. E ser íntegro é ter sinceridade em seu coração. É olhar para você mesmo e saber que você não passa de um verme. É você olhar para você mesmo e saber que em você não há nenhuma virtude para recomendar diante de Deus. Irmão, do momento que você começa a pensar assim na sua vida, você começa então a se colocar no lugar devido. Você começa a olhar para os demais abaixo, não mais acima. E isso é as prerrogativas de um líder. É inaceitável que exista um líder na igreja que seja arrogante. É inaceitável que exista um líder no meio da igreja que usa das suas prerrogativas próprias para se exaltar acima dos demais irmãos. Não pode, é inconcebível. Deus não permite isso. Porque não há um bom sequer. Não há um bom sequer na face da terra. Não tem há um que é bom, que é Deus. Então o líder tem que ter essa consciência de que ele não presta, de que ele não vale nada, de que ele não passa de verme. Do que é bom, que está nele é de Deus, não dele próprio. Talvez isso seja a derrota, né, da igreja hoje, nos nossos dias. Há tantos líderes, né, liderança arrogantes, que tratam os demais como se fosse nada, não sei como dizer isso. Mas é o que nós vemos, irmão, por toda parte. O senhor me perdoe, sai aqui um pouco fora do contexto, mas há pastores no nosso meio, que se você estender a mão para ele, talvez ele vire o rosto de lado e não pegue na sua mão. Pega na mão daqueles mais avantajados no meio da igreja, aqueles mais instruídos, mas aquela ovelhinha mais fraquinha, ele passa por longe. Isso é nojento. Isso é abominável aos olhos do Senhor. O Senhor olha para essas pessoas, para esse tipo de liderança, a ponto de vomitar da boca dele. Nós estamos vendo aqui, irmão, Davi. Quem era Davi, irmãos? Eu vou me comparar com Davi? Nunca. E aqui está um servo do Senhor pedindo, olha, Senhor, examina-me. Olha para dentro de mim, Pai. Sonda o meu coração. Sonda os meus pensamentos. Isso precisa estar latente, irmão, na sua consciência, porque nós sabemos que Deus é onisciente. Davi tinha certeza que Deus podia fazer isso, porque ele sabia que Deus é onisciente. Deus sonda os pensamentos de todos nós. Interessante, né? Assim, é assombroso. Se nós tivéssemos essa percepção de forma real, éramos diferentes. Porque existe mais de 7 bilhões de seres humanos na face da Terra, e Deus sabe o pensamento de todos eles. A palavra não chegou aos lábios, o Senhor já sabe de tudo. Que incrível, né? Que incrível. Então, isso nos deveria fazer com que tremêssemos diante de Deus. Porque até mesmo o meu pensamento, se eu pensar algo impuro com relação ao meu irmão, Deus já sabe. E eu posso ser punido por isso. Até mesmo pelos meus pensamentos. Então, isso deveria nos levar a uma piedade, irmãos, tremenda. Então, é isso que eu fico, assim, tremendo e chorando dentro de mim mesmo. Porque deveríamos fazer o bem e não fazemos. E quando a palavra fala isso, lá em Tiago, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando, é sobre nós mesmos. Fazer o bem a nós mesmos. Andar em integridade de vida. Pensamentos puros. Ações reais e justas. Pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Afirmações maravilhosas, irmãos, que a gente fica meio que envergonhados. A palavra de Deus é um espelho, irmão, para mim e para você. Se você olhar para a palavra de Deus e não se enxergar nela, eu creio que você está olhando para ela diferente, de forma errada.
Davi está aqui consciente da benignidade de Deus, né? Que ela estava diante dos olhos dele, por isso ele clamava diante das injustiças a ele aplicada. Ele está aqui consciente de que estava clamando, né? Apelo do justo aqui, verdadeiramente um justo, apelando para aquele que verdadeiramente é justo, justificador, que é Deus. Então, ele vai aqui no versículo 4 e 5, irmãos, mostrar o significado daquele que é íntegro, como deve andar aquele que é íntegro. E ele vai dizer aqui no versículo 4, versículo 5, que nada é em comum entre ele e aqueles que o perseguiam. Ele não tinha nada em comum com relação a eles, nada. Olha só, não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores, não me associo. Aborreço a reunião, esse suci aí significa reunião. Aborreço a reunião de malfeitores e com os ímpios não me assento. Agora, olha para a nossa conjuntura atual, olha para o nosso governo. O que eles têm feito? Irmão, todas as etapas da sociedade, desde a mais alta à mais baixa. O que tem acontecido nos nossos dias? Irmãos, hoje uma pessoa íntegra é tida como um abestado. Hoje uma pessoa íntegra de coração, uma pessoa justa, hoje no nosso Brasil, não falar Brasil, não falar o mundo não. Uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa que anda retamente, é tida como um tolo. Se ela é convidada para uma reunião de políticos, vamos dizer assim, se ele não vai, diz, você vai ficar fora das negociações. Se alguém, de repente, desponta com a verdade no meio de uma reunião tal como essas, ele logo é posto para fora. Então, a integridade praticamente está banida da sociedade. Ainda está na igreja. Não devemos ser injustos dizer que não. Mas somente a igreja do Senhor hoje ainda preza por isso. Porque esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. Devemos andar em integridade, buscar viver nessa integridade, nessa inteireza de coração, nessa completude. Buscar, se faltar um pedaço, buscar emendar esse pedaço que está faltando em nós. Buscar ser inteiro verdadeiramente. E ele vai dizer, lava as minhas mãos na inocência. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Ou seja, lava as mãos para declarar a minha inocência. Né? Lembra de Pilatos, quando o povo dizia lá, solta Barrabás, crucifica Jesus, e o Pilatos foi lá e lavou as mãos, lava minhas mãos aqui, eu sou inocente com relação a isso. Então Davi está aqui dizendo, com relação a eles, com relação a sentar com eles, a negociar com eles, eu lavo minhas mãos. Eu sou inocente, Senhor, com relação a isso. Sou inocente com relação a isso. Lava as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as suas maravilhas todas. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. Eu já entrei para aquelas portas um dia e entoei louvores ao Senhor aqui, tipo assim, quase que não saindo nada da boca. Por alguns problemas fora da igreja. Veja, irmãos, o que o pecado faz conosco. Veja como o crente precisa estar vigilante e buscar ser íntegro, viver nessa integridade, porque isso faz com que nós entoamos louvores sinceros, louvores altos, louvores com padrão elevado ao Senhor. Porque quando o pecado reina em nosso coração, nós não temos força para louvar. O nosso louvor sai de forma tão displicente, tão sem graça, diante desse Deus que requer de nós um louvor sincero, um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração. É o que Davi está dizendo aqui, olha, eu lavo minhas mãos na inocência. Porque eu não tenho participado disso, não faço parte desse coloio, desse povo mau, desse povo terrível. E lavando minhas mãos na inocência, eu entoarei louvores alto ao Senhor, né? Proclamarei as maravilhas das tuas obras. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde
tua glória assiste. Esse é o fim. Esse é o resultado de alguém que anda em inteireza de coração, alguém que tem integridade. Interessante, irmãos, é que a gente às vezes diz que o poder, o dinheiro, ele corrompe as pessoas. Irmãos, eu falo com toda certeza para você que isso é uma falácia. Você ouvir isso de não crente, ouviu, deixa para lá. Mas você ouvir isso da igreja, é terrível. Porque poder, dinheiro, não corrompe um ser humano. Se você olhar para Davi, Davi estava no meio de um contexto, um contexto terrível, irmãos. Um contexto de acusação, um contexto de levar ele à morte. Por falsidades, perseguições. Davi foi exprimido de tal forma. Veja, vou fazer aqui uma analogia. Por exemplo, quando você espreme uma nascida em você, o que sai de lá é o que já estava lá. É o que já estava lá. Então, quando você... Há aqueles que, quando recebe poder, quando adquire muito dinheiro, o que acontece é que vem à tona a arrogância que está no seu coração, que já estava lá. Não é porque você adquiriu dinheiro, não é que você adquiriu poder, que você foi corrompido. Não, já estava lá. Apenas veio à tona. Veio à tona. Davi aqui foi perseguido, foi exprimido, foi esmagado. O que foi que aconteceu com ele? A integridade brotou do seu coração. Ele louvou a Deus. Ele clamou a Deus. Ele nos bravejou, ele não xingou, ele não descaiu da sua fé. Não deu um mau exemplo para os seus liderados. Não, irmãos. O dinheiro não corrompe. O poder não corrompe. A corrupção já está lá dentro. Já está lá dentro. Apenas está esperando ali um motivo para vir à tona. O que Davi está dizendo aqui, Senhor, investiga, Senhor, investiga. Na mais profundeza da minha alma, Senhor, vai lá, investiga. Veja, sonda, Senhor. Porque eu sou ser humano, eu sei que há alguma coisa, eu sei que tem algum vestígio. Senhor, arranca, esmaga, dissipa e torna-me aceitável na sua presença. É o meu clamor, irmão. É o seu clamor. É o clamor de Davi. Tem que ser assim. Porque não se iluda não, meu irmão. Aí dentro desse coração aí tem corrupção. O único que não viu corrupção foi Jesus Cristo. Todos os nossos corações são corruptos. Desesperadamente corruptos. Jeremias 17, 9. Mas aqui está um servo do Senhor, que foi exprimido, esmagado, acusado injustamente. Davi foi alvo das mais terríveis acusações. Davi foi perseguido pelo seu próprio filho. Talvez foi a pior coisa que lhe aconteceu. Imagine um pai ser acusado, ser perseguido pelo próprio filho. E em nenhum momento Davi se esbravejou. Davi descaiu da sua fé. E ele, no versículo 9, diz, não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários. Não colha, Senhor, a minha alma junto com a deles. Investiga meu coração, sonda-me, salva-me, livra-me de todas as mazelas que sou suscetível. Nós somos suscetíveis, irmãos, a todo tipo de coisas ruins. E nós precisamos estar vivendo em inteireza de coração, conhecendo esse Deus dia por dia, mais e mais, buscando esse Deus que nos salva, esse Deus que nos livra de todo esse tipo de mal, de todas as mazelas desse mundo que nos rodeia. É somente Ele, irmãos, somente Ele. Em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Esse é o contexto. Davi está aqui, com seu lamento diante do Senhor, né, chamando a Deus, o Senhor, olha ao redor, olha o que está acontecendo. Não tomas a minha alma junto com a desse pessoal. Eu não tenho assentado com eles, não faço parte disso.
Mas eu tenho consciência da minha inocência, mas, Senhor, sonda-me. Investiga-me. Investiga-me. É interessante, né, que a gente, talvez, né, irmãos, alguns não tenham orado, lamentado, na forma assim como Davi está fazendo aqui. Porque a nossa tendência é esconder os nossos pecados do Senhor. Nossa tendência é orar ao Senhor, falar de coisas boas ao Senhor, é dizer que Deus é soberano, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Ele aplica a sua bondade em todos, independentemente do que somos, do que fazemos. E às vezes a gente ora, e a gente não faz como Daniel. Senhor, o que nos resta é coragem e vergonha, porque temos pecado contra Ti. Temos feito coisas terríveis diante dos Teus olhos. Irmão, o Senhor requer de mim e de você esse reconhecimento. Irmão, talvez a minha oração principal seria essa: Senhor, não mereço a sua graça. Talvez a minha oração, pelo resto da minha vida, seria somente essa: Senhor, eu não mereço a sua graça. Faz de mim o que tu queres. Vocês se lembram do publicano? O fariseu? O que aconteceu com eles? Pois é. O publicano não se sentiu capaz de dirigir palavra alguma ao Senhor, senão ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. Eu não mereço a sua graça, Pai. Ser propício a mim, pecador, não mereço. Mas aprove-te, porque o Senhor faz segundo a tua boa vontade e a sua misericórdia, que dura para sempre e a causa de não sermos consumidos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, mais uma vez. Quanto a mim, ando na minha integridade. Livra-me, tem compaixão de mim. Irmãos, isso aqui é algo tremendo, porque você e eu, se você está em Cristo, se você tem ouvido o Evangelho, se você tem amado o Evangelho, se você tem buscado obedecer o Evangelho, há um pouco de integridade em seu coração. Talvez não perfeita, mas há uma centelha de integridade aí no seu coração. O que você precisa fazer é buscar com que isso cresça, que isso se alargue. Como nos ensina lá 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Visto que pelo seu divino poder já nos foi doada todas as coisas para uma vida justa e piedosa. Acrescenta isso, acrescenta isso, acrescenta isso, acrescenta isso, virtude, piedade, bondade, misericórdia, longanimidade. Ou seja, essas coisas têm que ser acrescentadas em nós, aumentada dia após dia. Ela não está em perfeita grandeza dentro de nós. Ela precisa ser engrandecida, crescida. E como isso acontece? A leitura da palavra, ouvir a palavra. Isso, irmão, dia por dia, incessantemente. Incessantemente. Assim é que eu vou viver em inteireza de coração, assim é que eu vou viver em integridade de vida. E assim é que eu vou ter convicção de dizer: Senhor, olha aqui, Davi, olha a convicção de Davi. Quanto a mim, porém, ele estava falando antes dos pecadores, né, das suas ações, então agora ele fala dele mesmo. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Ele tinha certeza da sua vida. Ele tinha certeza. Por isso que Davi era um homem considerado nas Escrituras segundo o coração de Deus. Por quê? Além de ser, o significado disso é porque Deus quis que ele fosse rei. Segundo o coração de Deus significa isso, é porque Deus queria. Não é porque Davi era perfeito, mas é porque Deus queria que ele fosse rei. Só isso. Mas além disso, Davi achava graça diante de Deus. Porque Davi era um homem que reconhecia as suas mazelas. Ele cria que Deus ouvia, que Deus sabia, que Deus entende e pode todas as coisas. Então Davi, ele conhecia, ele sabia que Deus, mesmo ele sendo um pior dos pecadores, ele entendia que Deus o amava e que dentro de si havia integridade. Porque ele amava Deus, ele buscava Deus, mesmo nas suas fraquezas. Ele buscava Deus.
E isso é bem claro, né, no Salmo 51, quando ele, né, pecou lá com Betseba, quando ele clamou ao Senhor, com toda a veemência, com todo o seu coração. Irmãos, às vezes a gente morre com pecados ocultos dentro de nós. Diante de Deus. Para Deus não, Deus sabe. Mas para nós, a gente entendendo que eles estão ocultos. Porque eu nunca revelei nas minhas orações ao Senhor. Eu nunca cheguei aos pés do Senhor e disse, Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu tenho feito aquilo. Senhor, eu tenho pensado aquilo outro. É o meu dever, irmãos. Porque Deus é fiel e justo para perdoar todo aquele que reconhece seu pecado e se arrependa. Pois a palavra do Senhor mesmo nos ensina, lá em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, me buscar, né? E vocês todos sabem, conhecem essa passagem. O que acontece? Ele vem e perdoa nossos pecados. Porque ele é fiel e justo ao quê? A ele mesmo, nas suas promessas, porque ele prometeu isso. Então, se ele prometeu isso, eu tenho que confiar nisto. Então, Davi confiava nisso. Essa é a inteireza do coração de Davi, porque ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, ele confiava em Deus, ele buscava Deus. E ele chorava aos pés de Deus. E Deus o atendia. Talvez essa seja a razão das nossas fraquezas. Talvez não, essa é. Podemos até afirmar. Essa é a razão das nossas fraquezas, das nossas debilidades, como cristãos, como igreja. Uma igreja forte, irmãos, é uma igreja onde os cristãos que fazem parte dessa igreja clamam a Deus por perdão dos pecados, em reconhecimento dos seus pecados. Às vezes nós reconhecemos em nossas orações o pecado do irmão, do vizinho. Oramos, colocamos nossos vizinhos na oração e dizemos ao Senhor, Senhor, esse vizinho é assim, ele tem feito isso, ele tem feito aquilo outro. Mas quanto a nós mesmos, eu estou orando assim, quase levitando, de tão santo. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim, livra-me, pois não há outro quem possa fazer isso, senão o Deus Todo-Poderoso. Davi estava sofrendo esse salmo, irmãos, aqui o contexto. Quando você olha para o Salmo 27, do versículo 1 até o versículo 4, versículo 3, interessante como a palavra do Senhor ela é contínua, né? Ela é como um colar de pérola. A palavra do Senhor é como um colar de pérola. Toda juntinha forma a joia completa. Você vai ler na palavra do Senhor, se você não lê ela na íntegra, você acaba aqui não entendendo toda a palavra do Senhor. É por isso que é aconselhável você pegar as Escrituras, ler de Gênesis a Apocalipse pelo menos uma vez por ano. Porque você vai entender todo o contexto, você vai ver que ela emenda, ela não tem separação. É uma após outra, passagem após passagem, se emendando, contextualizando, meu irmão, e sempre apontando para quem? Para Jesus Cristo. O Senhor, olha só o que Davi vai confirmar no verso 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? Olha só, irmãos, um íntegro de coração, uma pessoa que vive em integridade, ele pode passar por todas as dificuldades da vida, mas ele não vai ter medo. Ele não vai temer. Ele não teme a dificuldade da vida, de forma alguma. Ele não vai temer, porque ele sabe que quem o livra é o Todo-Poderoso, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? A quem vou temer? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Como vou temer os demais? E como vou temer a opressão dos incircuncisos? Como vou temer o sistema deste mundo? Como eu, tendo o Deus que eu tenho, o Deus que criou todas as coisas, como eu tendo esse Deus, como eu então vou fazer parte? Como eu vou fazer parte desse povo que não ama a Deus, que não teme a Deus, que tem os seus conchavos? Não, de maneira nenhuma. Quem me salva, quem me livra, quem me sustenta, é Deus que criou todas as coisas. Quanto aos malfeitores, quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeça e cai. Olha só.
Olha a consciência que tem uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem a consciência do que lhe alcançou, que é o Evangelho, que é a salvação, que é a vida eterna, o reconhecimento do poder de Deus. Então, quando nós, como cristãos, entendemos tudo isso aqui, irmãos, a gente passa a ter uma vida diferente. Isso aqui, irmãos, é com certeza. Você não irá escapar disso. Quando você conhece, você entende que Deus é Deus e que nada subsiste por si mesmo. Que tudo que existe tem a mão de Deus. O meu respirar, o respirar do menor micróbio que existe, é a mão de Deus. Quando nós entendemos isso, a gente vai viver esse mundo, andar neste mundo de cabeça erguida, sem temer os poderosos, sem temer os opressores, sem querer fazer parte do conluio desse mundo, sem fazer parte das reuniões dos insensatos, porque nós sabemos que não é o participar dessas reuniões que vai me trazer futuro, que vai me trazer bens. Não. É eu estar longe disso. É eu estar longe disso, a parte disso é que vai me garantir. Porque quem é que garante a nossa vida, senão o Criador da vida, que é Deus? Né? Então, Davi nos ensina, irmãos, de maneira contundente aqui a respeito dessa integridade, né? E o versículo 3 do capítulo 27, ainda de forma extraordinária, diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. É o nosso Deus. Nós somos filhos desse Deus. Esse Deus que tem o braço forte, a mão poderosa. Esse Deus que vela pelos seus, por aqueles que o temem e o amam, vive com integridade de coração, inteireza de alma, de pensamento. Esse aqui é um apelo, irmãos, de um homem que nada mais, nada menos sabia para quem estava apelando. O apelo do justo. O apelo do justo não mais é do que apelar pela justiça de Deus e viver na justiça de Deus. Não pelo que faz, não pelo que é, mas pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Irmãos, essa foi uma breve meditação da palavra do Senhor esta noite para nós. É um chamado para que possamos viver em integridade de vida. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para uma vida de excelência. O nosso chamado, irmãos, na verdade é um chamado à excelência. Em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, fomos chamados para uma vida de excelência. E aí a gente cai envergonhado. Porque a gente olha para os lados e olha para as nossas situações, aquilo que nós fazemos, e a gente cai nesse crivo do não estar fazendo com excelência as coisas. E pior ainda que isso acontece também dentro da casa do Senhor. Nós não adoramos esse Senhor de maneira legítima. Nós não adoramos esse Senhor de maneira perfeita. Nós, às vezes, inventamos algumas coisas para adorar esse Senhor Todo-Poderoso. Esse Deus que requer um culto verdadeiro, esse Deus que requer de nós singeleza de coração, humildade de coração, inteireza de coração, justiça nos nossos atos. E muitas das vezes estamos manchados. Então o culto fica a desejar ao Senhor. Então, qual é o nosso clamor? Senhor, tem misericórdia de nós. Sonda-nos, ó Deus. Abre os nossos corações. Vai na profundeza das nossas almas e sara-nos, Senhor. Salva-nos. E ajuda-nos a te dar culto, prestar um culto que seja agradável, racional e perfeito. Um dia estaremos fazendo isso, lá na glória. Enquanto isso, nós vamos cultuar o Senhor assim ainda com nossas imperfeições. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Senhor bendito, louvamos o teu nome, ó